um sistema de compliance efetivo, eu percebo isso como um redutor das sanções a serem aplicadas. Mas eu queria que vocês percebessem o seguinte: lá no artigo 7º, que está aí para vocês, serão levados em consideração na aplicação das sanções, inciso 8º, a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Então, aqui eu queria que vocês percebessem que nessa responsabilização administrativa, eu raciocino, não sei o que o professor Cristiano Coutinho pensa, que essa fixação da multa constatada a prática do ilícito, aqui da lei anticorrupção, ela é, só para me inspirar um pouco nos penalistas, ela é uma fixação bifásica, não trifásica lá do artigo 59 do Código Penal, mas bifásica. Eu, no primeiro momento, eu vou usar essa atenuante, esse fato de ter um programa de integridade, para definir quais sanções eu vou aplicar. Se eu vou aplicar só multa, se eu vou aplicar só publicação extraordinária de decisão, ou as duas. Nesse primeiro momento, isso pode ser levado em conta para definir quais sanções eu vou aplicar. E na sequência, se eu optar por aplicar a multa, aí eu já entro no decreto e vai ser o compliance um mecanismo para reduzir a multa. Então ele teria duas funções, na verdade, nesse momento de fixação das sanções a serem aplicadas. E, bom, se eu for no decreto e na lei, a gente percebe que a multa, lá no artigo 6º da lei, ela pode ter o valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa no último ano. E eu queria mostrar para vocês como é relevante o compliance. Como é relevante o compliance. O decreto, na sequência, saindo da lei, quando ele estabelece a forma de cálculo da multa, ele estabelece alguns parâmetros matemáticos. Ele fala que no primeiro momento eu vou jogar agravantes. Por exemplo, a diretoria da empresa tinha pleno conhecimento dessa prática, essa prática era uma prática reiterada, então a diretoria da empresa tinha conhecimento, então começa ali no zero, joga 2%. Prática reiterada, mais 2%. Não tem nenhum outro agravante? Em princípio são 4%. Aí eu pego disso e extraio as atenuantes. E a atenuante, no caso, programa de compliance, diz aí pra gente o artigo 18, inciso 5º do decreto, que está aí para vocês, ela pode reduzir de 1 a 4%. Ou seja, se eu tinha ali 4 ou 5, eu reduzo 1 a 4. Se eu reduzir 4, a multa pode ser 1% ou 0,5%. Eu não estou falando esse porcentagem da multa, não. Aqui posso reduzir de 1 a 4% pontos percentuais do faturamento. E aí eu posso até chegar ao caso que, por exemplo, não tenha agravantes, eu tenho compliance, eu chego a 0, mas a multa não é 0, porque a própria lei estabelece que se nesse cálculo ficar 0 ou negativo, a multa não pode ser inferior ao valor da vantagem oferida pela empresa. Então, olha que vocês estão percebendo que o compliance é tão forte para essa lei, que ele pode chegar a levar a multa a 0 no cálculo, e aí a multa vai ter uma outra solução alternativa no âmbito do decreto, que é não ser inferior ao valor da vantagem oferida pela empresa. Então vejam aí como é importante o compliance em matéria de responsabilização administrativa. Ele pode levar a valores bastante significativos. Se o empresário, dentro do seu custo operacional, eu pensar que ele pode gastar ali com compliance, não sei, 1% do seu faturamento, mas que isso garante que ele depois vai reduzir 1 a 4% do seu faturamento, né? E na verdade, dependendo da empresa, nunca é que vai gastar 1%, dependendo do nível de faturamento da empresa, o compliance vai ser irrisório para ela, né? Mas que depois vai garantir, se ela vier a ser condenada, uma redução de 1 a 4%. Quando eu estou falando lá do 0, 10% a 20%, é tirar pontos percentuais dali, 1 a 4% desse montante que vai incidir sobre a base de cálculo que é o faturamento bruto da empresa. Então, vejam aí a relevância. Um outro ponto
compliance e acordo de leniência. Compliance e acordo de leniência. É mais ou menos igual aos Estados Unidos. Vocês veem que a gente não está criando nada, né? Especificamente, eu tenho que a existência de um compliance é considerada pelo órgão para poder fazer ou não o acordo de leniência. As portarias internas não condicionam, mas dizem que a Controladoria Geral da União deve levar em conta se a empresa tem compliance ou não para fazer o acordo com ela de leniência. É uma discricionariedade administrativa, não é um direito subjetivo dessas pessoas jurídicas ter acesso ao acordo de leniência. Então, percebam que isso muda a forma como a autoridade olha para aquela pessoa jurídica, sendo mais condescendente, mais leniente, a ponto de poder chegar a fazer um acordo de leniência com ela. Mas temos também a função de redução da multa, igual ocorre na multa da responsabilização administrativa, porque no acordo de leniência perante a Controladoria Geral da União, faz-se o cálculo em abstrato da multa para depois reduzi-la até 1/3, né? Reduzi-la de 2/3 para cair até 1/3. Então, nesse cálculo do valor dela abstrato, eu vou usar o compliance para poder calcular. Então, vai ter a função de reduzir a multa para o acordo de leniência e, pelo decreto, aquela mesma função americana. O órgão de controle, ao fazer o acordo de leniência, pode impor modificações no programa de compliance. Isso está lá no artigo 37 do decreto que regulamenta. Ao dizer que o acordo de leniência conterá, entre outras disposições, cláusulas que versem sobre, inciso 4, a adoção, aplicação ou aperfeiçoamento do programa de integridade, conforme os parâmetros estabelecidos. No acordo de leniência pode haver a imposição de alterações, modificações do sistema de compliance da empresa. Um outro tema, e aí até agora ainda não vi autores explorando isso, o papel do compliance na responsabilização judicial. A gente falou aqui da responsabilização administrativa, mas a lei também prevê uma responsabilização judicial. Essa responsabilização judicial seria por meio de uma ação civil pública, alegando-se ali que a pessoa jurídica praticou um dos atos lesivos à administração, arrolados no artigo 5º da lei, para aplicar algumas sanções mais graves, entre elas podendo-se chegar até a dissolução compulsória da pessoa jurídica, né? Perdimento de bens, cessação temporária de atividades, suspensão parcial de atividades, uma série de outras normas, até a mais grave, que é a ideia da dissolução compulsória da pessoa jurídica. Como é que o compliance funciona nesse ambiente de responsabilização judicial? Na verdade, a lei não nos diz nada. Eu sou tendente a invocar que o compliance como meio de defesa, como um atenuante. Ora, se na responsabilização administrativa ele serve para isso, é claro que ele deve ter alguma valia no âmbito judicial também, até porque não há critérios legais para o juiz definir quais das sanções ele irá aplicar, a não ser para a dissolução compulsória, que ele tem critérios legais. As outras não. Então, para mim, o compliance pode ser um meio de defesa na responsabilização judicial para tentar abrandar o julgador, para ele tentar atenuar e escolher uma das sanções mais leves e não as mais pesadas no âmbito da responsabilização judicial. A lei fala também sobre a ideia de reparação integral do dano, seja na esfera administrativa, seja na esfera aqui judicial. E para mim, o compliance é irrelevante para amenizar a responsabilidade civil no sentido de reparar o dano causado. Ele não serve de nada. A gente tem um princípio no direito privado, que é o princípio da plena reparação do dano, né? O fato de eu ter tentado impedir o dano, o fato de eu ter tido um sistema de compliance, isso é irrelevante para a responsabilização de reparação civil do dano. Compliance não pode ser invocado aqui como uma defesa.
A título de considerações finais que nós falamos aqui, e aí eu volto ao título do painel, né, por uma cultura de integridade efetiva. Eu deixo algumas observações para vocês. A primeira delas, a cultura de compliance e anticorrupção é um potencial meio de se impedir a prática de ilícitos. Claro, se formos estudar a fundo a ideia do compliance, dentro das características dos seres humanos, existem aqueles que são, digamos, maus por natureza, sintetizando a coisa, os honestos por natureza, e tem uma grande massa ali no meio que em certas situações pode ou não praticar o ilícito. E o compliance é vocacionado a deter essas pessoas. Os honestos por natureza, independentemente do compliance, não irão fazer. Tem o marginal por natureza, que esse vai continuar praticando ilícitos, independentemente de códigos de compliance, mas ele pode deter essa grande massa intermediária, né? Então ele é algo realmente interessante poder ter esse marginal de ocasião aí, oportunista, ele pode ter essa função. A existência do compliance efetivo concorre para abrandar a forma como as autoridades enxergam as pessoas jurídicas acusadas de práticas de corrupção, né? A autoridade vai olhar de forma diferente, vai se dispor a fazer um acordo de leniência, vai eventualmente ter que atenuar a multa e daí por diante. Então, realmente a autoridade vê com bons olhos, a autoridade que eu digo que lá do senso, os órgãos de controle, né, vão ver com melhores olhos, bons olhos, essas empresas que têm um compliance efetivo. Aqui eu queria frisar algo com vocês. Nas normas anticorrupção em geral, de todas que a gente falou, estrangeiras, normas internacionais, o compliance é visto como meio de defesa dos entes coletivos acusados. Compliance é meio de defesa. É meio de defesa. A gente faz como procedimento para tentar obstar a prática do ilícito, mas se houver uma acusação formal contra a prática de ilícito, o compliance entra como meio de defesa da pessoa jurídica. E aí ele vai tentar, vendo o compliance efetivo, que a professora Cristiana Fortin daqui a pouco irá explicar, essa empresa vai tentar se valer desse compliance para obter esses melhores olhos da autoridade, redução de multas e daí por diante, ou até um sistema, por exemplo, como o do Reino Unido, que serve para ser absolvida essa empresa daquele tipo penal da seção 7 do UK Bribery Act. Em regra também, constitui ônus da pessoa coletiva acusada alegar e comprovar a existência de compliance efetivo para que possa se beneficiar de suas repercussões jurídicas, né? Então, é um meio de defesa e, claro, você que está defendendo, você tem que alegar que você tem compliance e provar que você tem compliance. Por isso, voltando àquele conceito inicial que a gente falou, a função do compliance não é só a detenção, a obstação da prática do ilícito, mas também para servir de meio de prova para as autoridades, porque depois você vai precisar de provar que você tinha compliance, né? Daí que o programa tem que ser todo documentado, tem que ter, não pode ser nada verbal, e daí por diante, para eu ter justamente elementos de prova. Mas vejam que esses elementos de prova são interessantes. Em princípio, se a gente olhar no direito estrangeiro, o mais comum para a prova do compliance é a prova documental. Mas pode existir prova pericial. Pode existir prova pericial para comprovar que o programa não é, como eles dizem, um programa só no papel, mas um programa efetivo e daí por diante, né? Então, houve processos administrativos lá de busca de identificação de eventuais práticas ilícitas, se esses processos tramitaram efetivamente, se não foram arquivados sem razão e daí por diante. Então, a gente teria a prova em princípio documental, você vai alegar, mas pode ser necessária para a comprovação desse efetivo compliance, uma prova até pericial. No Brasil, dado o reduzido número de casos de aplicação da lei de corrupção, ainda não se pode afirmar de modo preciso a extensão e a compreensão das repercussões do compliance para empresas acusadas ou condenadas por prática de corrupção. De qualquer forma, recomenda-se que os entes privados adotem programas efetivos de integridade para usá-los como defesa de eventual responsabilização por práticas corruptivas. Claro, tentar impedir a prática do ilícito. Enfim, só o tempo dirá sobre os reais contornos do compliance de corrupção no Brasil. Bom, eram essas as minhas considerações. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que possa ter tido alguma utilidade aí nessas nossas colocações. Obrigado.
Marcelo Pérez, né? Como todos os senhores puderam ver, foi muito feliz a organização, né, na escolha do professor Marcelo para abrir esse evento, né, tamanha didática e clareza com que ele contextualizou para nós o tema, né, da compliance na sua natureza em si e nas suas repercussões, especialmente em sede de responsabilidade administrativa das empresas. Muito bem, eu passo a palavra então, continuando os trabalhos, à doutora Cristiana Fortini para a sua exposição. Obrigada, professor Frederico. Eu queria agradecer ao Fernando. O Fernando foi meu chefe durante tantos anos no CAD, né? E dizer que é muito interessante também sentar à mesa com o Marcelo. Eu, Marcelo e Fabiano fazemos um trio aqui na pós-graduação, oriundos de esferas do direito diferentes, e a gente lida muito, e até é bom que a gente noticie a existência dessa área, né, porque ela é uma área ainda desconhecida, e a gente discute os três questões relativas à regulação estatal, à concorrência, à anticorrupção. Então esse é um tema que nos congrega, né, professor Marcelo? Bom, eu sabia que depois da fala do Marcelo eu ia ficar com uma função muito reduzida e foi exatamente proposital que o Marcelo falasse primeiro, porque a minha função é complementar aqui e apresentar alguns pontos de vista que não é exatamente que se chocam com os que o Marcelo ofereceu, mas que eventualmente oferece uma perspectiva diferenciada da oferecida pelo Marcelo. Eu estudava a lei anticorrupção quando fui morar nos Estados Unidos e estudar um pouco de licitação pública e combate à corrupção. E num programa de pós-doutorado, né, um programa em que você já está formada, você tem uma liberdade total de conversar com quem quiser, assistir às aulas se quiser. É você e a sua ambição intelectual. E eu fui com uma perspectiva e acabei me enveredando cada vez mais. A questão da corrupção não era o centro dos meus estudos, mas acabei me enveredando cada vez mais pela literatura norte-americana do combate à corrupção. Então eu tenho uma avaliação antes dos Estados Unidos sobre a nossa lei e uma avaliação depois dos Estados Unidos sobre a nossa lei. Eu voltei muito mais crítica à nossa lei do que eu fui. E definitivamente eu não quero dizer com isso que os Estados Unidos sejam referência para absolutamente nada. É um país em que a corrupção é muito alta, os contratos da administração pública, os livros que falam de contratos com a administração pública vão se dedicar muito a contratos das Forças Armadas, uma realidade completamente diferente da nossa, porque a gente não estuda licitação pensando na compra que o Exército faz. Eles estudam licitação pensando muito nessa questão das compras das Forças Armadas, onde há uma discricionariedade extremamente importante, relevante, onde eles alegam algumas questões de segurança nacional exatamente para permitir uma contratação que seja mais segura, e todas as vezes em que você se depara com uma maior discricionariedade e com argumentos deste porte, a possibilidade de corrupção ela é latente. E você encontra literatura falando de problemas de corrupção na construção de Abu Ghraib, no gerenciamento, melhor dizendo, de Abu Ghraib. Então eu não estou com isso querendo dizer que eu estou colonizada. Não é isso. Apenas a visão pragmática norte-americana me sensibilizou bastante. Então eles têm uma avaliação de que é preciso, sim, combater a corrupção e encarcerar as pessoas físicas, mas eles fazem um esforço, e esse esforço não é só nos momentos de corrupção. A gente percebe isso todas as vezes que os Estados Unidos entram numa certa crise por causa de bolha imobiliária, de preservação das entidades. Porque eles detectam nas entidades peças estruturais para que toda a economia não seja combalida pelo pecado cometido por aquela determinada entidade. Então, levam em consideração os empregos que elas geram, levam em consideração o movimento tributário que elas proporcionam, e especialmente levam em consideração isso,
que, como um jogo de dominó, a queda daquela peça pode reverberar negativamente. Esta visão pragmática, de mim, não descola mais, porque eu acho que é isso que a gente não vivencia no momento brasileiro. Então, a gente vivencia um momento de penalização, que é um momento importante, elas precisam ser penalizadas, mas nós não estamos preocupados em preservar essas entidades. Ainda que sejam entidades, como é o caso da Odebrecht, que tem departamento de propina, certo? Essa é uma mácula da Odebrecht, mas a Odebrecht tem virtudes técnicas importantes. Nós não estamos falando de uma empresa, eu não advogo para a Odebrecht não, tá certo? Eu sempre costumo falar isso, senão eu não jogar para a Odebrecht. Infelizmente, eu não advogo para a Odebrecht. Também deixa bastante, né, Odebrecht? Eu não estou falando aqui como advogado, estou falando mesmo como professora, e acho, sinceramente, que a gente precisa preocupar-se em conter a sangria de entidades que a gente queira preservar. Vejam que nem a lei anticorrupção, com todo o viés positivo, quer a extinção dessas entidades. A extinção dessas entidades a ser decretada numa ação judicial se dá em situações muito excepcionais. A lei considera a excepcionalidade da situação. E é tudo que a gente não vive, porque é por causa disso. Eu acho que é uma sociedade tão cansada de práticas de corrupção que nós não conseguimos enxergar um passo adiante disso. A gente ainda está aprisionado nesse momento que é importante, mas a gente não está conseguindo ver um momento seguinte. Então, apenas para fazer essa introdução de que é uma lei de viés punitivo muito acentuado, né? Não se compara ao FCPA se eu pensar, por exemplo, que para o FCPA o elemento subjetivo é fundamental. Aqui nós estamos falando de responsabilidade objetiva, de uma responsabilidade objetiva fixada numa lei nacional e numa lei que vai cuidar de responsabilidade civil objetiva, beleza, tudo bem, mas que vai cuidar de responsabilidade administrativa objetiva, de constitucionalidade duvidosa, na medida em que responsabilidade administrativa é assunto de autonomia de cada um dos entes da federação. Mas eu nem vou entrar nisso não. Esse viés punitivo, eu hoje considero exagerado da lei, se materializa também em comparação ao FCPA, já que o FCPA é nosso diploma de referência, não é só no Brasil, ele é o diploma de referência no mundo inteiro, porque são os Estados Unidos que lideram essa bandeira de fim da corrupção, não porque eles sejam santos, mas porque isso interessa comercialmente para eles. Então, comparando com os Estados Unidos, nós não temos, como o professor Marcelo aqui salientou, defesas afirmativas. Na lógica do FCPA, é perfeitamente possível que as empresas não sejam penalizadas. Eu estou dizendo empresa, gente, embora a nossa lei não seja voltada só para a empresa, né? Mas é porque nós estamos aqui quase que falando de empresas, quase sempre. Então, nós não temos aqui nada que diga, e vamos ter que criar uma literatura a respeito disso, uma interpretação a respeito disso, que promoções que as empresas façam para divulgar os seus produtos não sejam consideradas vantagens indevidas. Então, nos Estados Unidos, eles têm uma literatura pronta sobre isso. Por exemplo, você realmente pode entregar produtos para agentes públicos para eles conhecerem o seu produto. Você pode, inclusive, patrocinar viagens para os agentes públicos conhecerem os produtos. Obviamente que você não pode patrocinar viagem para Las Vegas, você não pode patrocinar viagem para Disney, você não pode dar cheques para que eles possam ter consumos livres. Não faz sentido que sejam hotéis chiquérrimos, restaurantes os mais nobres, mas você pode pagar viagem. Nós não temos isso na nossa lei, nós não temos nenhuma causa de exclusão na nossa lei. O FCPA tem uma outra causa de exclusão que eu considero complicada, mas tem, que é de não se considerar o ato como ilícito se no local onde ele foi praticado a legislação local, do ponto de vista positivo, considerar aquilo como um ato correto. Então, não é falta de legislação anticorrupção, mas é uma lei que acolhe aquele ato como um ato lícito. Isso também não será, então, corrupção para fins do FCPA. Do ponto de vista dos programas de integridade, a nossa legislação, a nossa lei, não o decreto, a nossa lei não estabelece programa de integridade como modo de afastamento das penas. Ela estabelece o programa de integridade como modo de minoração da reprimenda estatal, né? Ela vai afetar o poder punitivo do Estado na medida em que ela estabelece que o Estado tem que se comportar de uma maneira menos repressiva ao estabelecer aquilo.
Aí é verdade que pelos cálculos do decreto federal, portanto, isso não sei se será a realidade estadual e municipal, nós podemos chegar a uma regra de compensação, em que o compliance, o programa de integridade, que o professor Celso Antônio me ensinou que a gente tem que falar português sempre que for possível. O programa de integridade terá um efeito positivo mais retumbante, mas pela lei ele só minimiza. Também, mais uma vez, diferente do que a gente encontra em outros tantos países. Que o programa de integridade ele é muito mais incentivado. Eu não acho, apesar do decreto, pensando só na lei, professor Marcelo, eu não acho que a lei incentiva de maneira suficiente o programa de integridade. E aí eu vou fazer outras ponderações. Vejam que o viés punitivo, então, está na responsabilidade objetiva, sem causa, sem ações, sem defesas afirmativas textuais na lei, um programa de integridade que minimiza, mas não afasta, e mesmo na hora que fala do acordo de leniência, a medida provisória, enquanto vigorava, ela estabelecia que o acordo de leniência podia prever como uma obrigação daquele signatário que ele ou instituísse ou que ele melhorasse o programa de integridade. Com o fim da medida provisória, e infelizmente com o fim da medida provisória, porque o Congresso Nacional estava ocupado com outras coisas, não conseguiu se debruçar sobre a medida provisória, esta cláusula, ela desaparece no texto da lei. E aí, podemos resolver isso de outra forma, estabelecendo isso em decretos, como faz a União, ou estabelecendo isso eventualmente no próprio acordo de leniência, falando, olha, nós estamos aqui ajustando, não é problema nenhum eu ajustar que você tenha, a partir de agora, programa de integridade, ou que você aprimore. Porque se você tem, há alguma falha, tanto que estamos aqui diante de um ato infracional. Eu acho isso crucial, porque se nós não considerarmos que o acordo de leniência, ele também tem que servir como ferramenta prospectiva de que aquilo não se torne uma conduta a se repetir no futuro. Se ele não conseguir frear ou tentar frear, a gente vai só aumentar a clientela daqueles que celebram a acordo de leniência, sem resolver o problema da sociedade, que é o fim da corrupção. Então eu me preocupo muito, porque eu não sei se as pessoas se apercebem que a falta do acordo de leniência como uma cláusula cogente pela lei precisa ser suprida por esses outros mecanismos de você chegar ao mesmo ponto, que é estabelecer no decreto ou contratualmente a obrigatoriedade do acordo de leniência. Não interessa apenas que as empresas contribuam para entregar outros fatos ou outros criminosos, mas interessa sobremaneira que aquilo se paralise. E, portanto, daí a questão do acordo de leniência. Eu vou me basear aqui no que eu sei de programa de integridade, eu sei pela literatura norte-americana. Por quê? Porque foi lá que eu estudei e porque eles têm hoje, como eu disse, um material bem denso sobre o que se espera de um programa de integridade. E vale a pena a gente verificar o seguinte: a nossa lei, não o nosso decreto, não fala em efetividade do programa de integridade. Há uma falha que, para mim, é impressionante. A nossa lei fala em existência de programa de integridade. E entre existir e ser efetivo há um oceano Atlântico. O decreto federal, e olha lá os municípios e estados como é que vão se sair com isso, é que vão exigir a efetividade. Então, a lei, no artigo 7, fala de existência de programa de integridade e aplicação efetiva de códigos de conduta, de ética. Só na parte de código de ética e de conduta que fala em efetividade. Mas esses são pedaços do programa de integridade. Tem muita gente achando que ter programa de integridade é fazer código de ética. Não, código de ética é um importante instrumento dentro do programa de integridade. A nossa lei só exige que ele seja efetivo. Então é uma escorregadela considerável do legislador de não ter dito efetividade. Uma outra coisa que chama atenção na lei, não sei se você já reparou isso, professor Marcelo. O professor Marcelo está lançando um livro, e vou fazer propaganda da empresa, ele não acabou, mas ele está escrevendo. O dia inteiro escrevendo um livro sobre a lei anticorrupção, que vai disputar com o que o
ajudei a escrever da professora Maria Silva, né, professora Maria? E aí, eu não sei se o professor Marcelo Diniz, já vou fazer o prefácio. É para minimizar o concorrência, entendeu? Concorrência, você chama o concorrente para ser seu parceiro e tal. Exatamente. E aí, no artigo 7º,